Olá, moçada, tudo bom? A gente vai falar de potenciação e radiciação, vamos rever, né? A gente já viu. Então preste atenção em mim, sétimo ano. Vamos relembrar primeiro a regra dos sinais da multiplicação, serve para multiplicação, para divisão e para potenciação. Positivo vezes positivo dá positivo, positivo vezes negativo dá negativo, negativo vezes positivo dá negativo, e negativo vezes negativo dá positivo. Ou seja, quantidade de sinais negativos ímpares dá negativo, quantidade de sinais negativos pares dá positivo. Eu já expliquei isso para vocês em sala de aula porque é assim. Vamos falar de potenciação, né? Potenciação é o quê? É um tipo especial de multiplicação, onde os fatores são iguais. Fatores são os números que eu estou multiplicando. Então, por exemplo, A elevado a x é igual a B. A é base, x é o expoente, B é a potência. A é um número que eu vou repetir. X é a quantidade de vezes que eu vou repetir esse número. E B é o resultado da conta. Assim sendo, 2 elevado a 3, a base é 2. É um número que eu vou repetir. Quantas vezes? 3. E qual é a conta entre eles? Qual é a operação entre eles? Multiplicação, então a conta de vezes. Tá? Então, o que vai ser isso? 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 elevado a 3 é 8. A gente fez esse exercício, só que na lista estava mais complicado, porque além de fazer isso, eu multiplicava por um outro número. 5 elevado a 3, menos 5 elevado a 3. Quem é a base? Quem está encostado no chão? Menos 5. Quem é o expoente? Quem está ali na cabecinha? 3. Então, qual é o número que eu vou repetir? Menos 5. Quantas vezes? 3 vezes. E qual é o sinal entre eles? A de vezes. Então, vamos lá. Então, vai ficar menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. 3 sinais negativos. A quantidade de sinais negativos que tem é 3. Então, são 3 é ímpar. Se é ímpar, vai dar o quê? Negativo. Ah, eu quero fazer daquele outro jeito. Então tá, negativo vezes negativo dá positivo, positivo vezes negativo dá negativo. Aquele lá tinha dado 125, menos 125. 2 ao cubo, 2 terços elevado ao quadrado. 2 terços, isso é uma fração, 2 terços elevado ao quadrado. Quem é o número que eu vou repetir? 2 terços. Quantas vezes? 2. Por que 2? Porque aqui em cima está o número 2. Aí eu vou ter que multiplicar as frações. E como é que eu multiplico fração? O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Falando bonito. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9. Aqui eu tenho uma outra fração, né? Menos 2 terços. Está elevado ao cubo. Então, qual é o número que eu vou repetir? Menos 2 terços. Quantas vezes? 3. Por que 3? Porque aqui em cima está elevado a 3. Então, é menos 2 terços, menos 2 terços, menos 2 terços. Quantos sinais negativos? 1, 2, 3. 3 é ímpar, vai dar negativo. E aí, como é que eu multiplico fração? O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Ok? Potência do expoente negativo. Então, fazer 10 a 10, não tá, 2 elevado a 10 não está negativo. Qual é o número que eu repito? 2. Quantas vezes? 10 vezes. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2, 512, vezes 2, 1024. Mas se o expoente for um número negativo, o que acontece? Eu vou ter que inverter esse cara aqui. O que é inverter, professora? Aqui embaixo tem 1, porque todo número está dividido por 1 que não muda. E aí essa fração passou a ser 2 sobre 1. Eu vou inverter a fração. Passou a ser 1 sobre 2. E aí o expoente deixa de ser negativo, passa a ser positivo. Então, fica 1 elevado a 10 e 2 elevado a 10. 1 elevado a 10. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 10 vezes dá 1. E 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, dá 1024.
Então, essa resposta é 1 sobre 24. Então, simplificando, não tem nada aqui, né? O que eu faço? Boto 1 em cima e aqui embaixo, o expoente passa a ser positivo. Essa é a regrinha. Por que é isso? Vocês vão entender quando a gente estudar a propriedade das potências. Aí eu vou provar para você que isso é verdade, tá? Assim como eu vou provar que qualquer número elevado a zero dá 1. Por enquanto, é uma questão de fé, vocês vão acreditar em mim. Então, vamos lá, falando o que eu já disse. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. E 1 elevado a qualquer expoente sempre dará 1. 1 elevado a 1000, 1. 1 elevado a 2427, 1. 1 elevado a 50.000, 1. Já o menos 1 muda. Menos 1 elevado a 2. O menos 1 elevado a 2, ele vai aparecer 2 vezes. Então, é menos 1 vezes menos 1. 2 números negativos dá positivo. Se for menos 1 elevado a 3, aí vai ser menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. 3 números negativos. Aí isso vai dar negativo. E 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, resumindo a história. O menos 1 elevado a expoente par dá 1. O menos 1 elevado a expoente ímpar dá menos 1. Tá? Número negativo, qualquer número negativo elevado a expoente par dá positivo. Qualquer número negativo elevado a expoente ímpar dá negativo, tá? Radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, o contrário de eu elevar ao quadrado é tirar a raiz quadrada. O contrário, o inverso, né, de eu tirar a raiz cúbica, de eu elevar ao cubo é tirar a raiz cúbica. De eu elevar a quarta é tirar a raiz quarta. A gente vai ficar aqui na raiz quadrada e depois a gente aumenta, tá? Lembrando, 2 ao quadrado é 2 vezes 2 é 4. Logo, raiz quadrada de 4 é 2. Porque raiz de 4 é 2. 3 ao cubo é 3 vezes 3 é 9. Logo, raiz de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 deu 9. E assim vai. 4 vezes 4 é 16. Raiz quadrada de 16, 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 deu 16. No conjunto dos números reais, que isso fique bem claro, que é no conjunto dos números reais, não existem raízes quadradas de números negativos. Professor, explica isso. Por enquanto, quando você achar a raiz de índice par, não é só a raiz quadrada não, raiz de índice par de número negativo, você vai dizer assim, não existe no conjunto dos números reais. Não dá para fazer. Mas por que você está falando isso? Porque mais tarde, quando a gente for para o ensino médio, a gente vai ter um outro conjunto que a gente vai conseguir tirar a raiz. Por enquanto, não tem, a gente fica feliz e parte para o abraço, tá? E se o número for muito grande, professora, como é que eu faço para tirar a raiz? Eu vou ficar fazendo 1000 vezes 1000, 1500 vezes 1500, como é que eu faço? Se o número for muito grande, nós fazemos a fatoração pelos números primos, que a gente aprendeu no ano passado. O que são números primos? Lembram? São os números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e assim vai. Quantos eles são? Infinitos. A gente aprendeu isso no ano passado, aprendeu regra de divisibilidade e assim vai. Por exemplo, 1024, eu quero saber a raiz quadrada de 1024. Eu vou ficar tentando todo mundo? Complicado, né? Então, o que eu faço? Eu fatoro. Primeiro número primo é 2, 1024 dá para dividir por 2? Dá. Por quê? Porque ele é par. Metade de 1000 é 500, metade de 24 é 12, então isso dá 512. Que é par também, que dá para dividir por 2. Metade de 500 é 250, metade de 12 é 6, então dá 256. Par de novo por 2. E assim eu vou até que eu encontre o número 1. Se por acaso não for divisível por 2, eu mudo para o outro primo, mas aqui todo mundo foi por 2. Como é raiz quadrada, eu vou pegar os casaizinhos iguais. Saiu um par de 2, saiu outro 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 par de 2. Aí eu vou fazer a conta de multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, a raiz quadrada de 1024 é 32. Não acredita? Façam 32 vezes 32 para ver se dá certo. Dá 1024. Tá? E quando a gente tiver raiz quadrada de uma fração, presta atenção aqui que a raiz pegou todo mundo. Então, eu vou ter que tirar raiz do número de cima e raiz do número de baixo. Falando bonito, raiz do denominador,
Raiz do numerador. Raiz de 4, 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 deu 4. Raiz de 9, 3. Por quê? 3 vezes 3 deu 9. Aqui, olha só, a raiz quadrada não pega todo mundo. Então, eu fiz burrice aqui. Isso aqui está errado. Aqui está errado. Eu vou ter que consertar isso aqui. Raiz quadrada de 4 aqui, eu só tenho que tirar a raiz quadrada do 4. O 9 continua, tá? Então, é raiz de 4 sobre 9. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Ai, não quer me obedecer, não? Não quer me obedecer, gente. Acho que tá aqui. Raiz quadrada de 4 é 2. E o 9 eu não vou tirar a raiz, vai continuar o 9 aqui. Então, como a raiz só veio até aqui, eu vou tirar só a raiz do cara de cima. Eu vou tirar a raiz só do numerador. Raiz quadrada de 4 é 2. O 9 não está, a raiz vai continuar. Então, deu 2 9. Aqui não, a raiz quadrada estava pegando a fração inteira. Então, é raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 9. Beleza? Então, olha só, isso foi só uma aulinha de relembrança, que a gente já tinha visto essas coisas. E eu deixei uma listinha de exercícios, que eu vou postar também o vídeo da resolução, tá? Beijos, se cuidem, tô morrendo de saudade de vocês, acreditem que é verdade. Tô com saudade mesmo, tá? Isso vai passar logo e a gente vai se ver. E eu vou marcar uma aulinha no Teams pra gente se ver, tá bom? Gostaria que todo mundo participasse.